Alves, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu quero fazer um bate-papo com você hoje sobre como vencer os vícios. E quando nós vamos abordar, então, esse tema vícios, nós vamos falar de todos os vícios que o ser humano possa ser acarretado, possa ser afetado por eles. Então, vejamos, drogas, pornografia, e hoje eu quero destacar o vício com a pornografia. É o primeiro vídeo de vários que nós podemos fazer aqui para vocês, ok? Eu quero usar aqui uma pequena introdução, numa pequena introdução, alguns casos e para nós termos consciência da abordagem da pornografia. Esse termo apareceu no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao 11. E esses versos eu irei ler agora. Vejam, ouçam. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Preste atenção, eu estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Esta primeira abordagem, falando sobre a nudez, está no livro, está na Bíblia Sagrada, falando sobre a nudez. E aqui, não sei se você conhece a palavra de Deus, não sei se você conhece a Bíblia, mas aqui o homem, o primeiro homem feito por Deus, havia então comido do fruto que Deus havia estabelecido de não comer. Então ele teve consciência de sua nudez. Preste atenção, o homem vivia nu, mas a partir do momento que ele teve consciência desta nudez, ele então se incomodou, porque ele então sentiu vergonha. Então, vamos seguir aqui falando sobre outro momento também. Aliás, vamos comentar, né, sobre a nudez de si mesmo. Então, a primeira questão está relacionada da nudez de si mesmo, né? E muitos de nós chegamos a um ponto em que nós ficamos muito conscientes da nossa própria nudez, dos nossos próprios erros. Bom, e muitas coisas, muitas pessoas entram no caminho da pornografia e entram pelo caminho da masturbação, porque essa descoberta da nudez de si mesmo começa a mexer com a pessoa. E a pornografia está muito atrelada à masturbação, que é o ato de se tocar, ter um prazer individual, ter um prazer, você ter um alto prazer, né? Se é que nós podemos dizer dessa forma. No momento em que o homem, lá no Jardim do Éden, teve a consciência de estar nu, Deus então providenciou-lhe, né? Deus então fez com que ele entendesse que ele deveria cobrir as suas partes íntimas, porque foi com estas partes íntimas que ele foi com essas partes íntimas, né, é que ele teve a consciência então de estar nu, de sua própria nudez. Então vejamos, consciente de algo. Agora, o homem, Adão, estava consciente de algo que antes ele não estava consciente. Então, observe, a sua nudez, você conhecer o seu corpo, saber que você é um ser humano e que o seu corpo tem funções específicas, de fato, não é pecado, não é transgressão. Bom, mas a partir do momento em que você utiliza o seu corpo, a sua nudez, para fazer algo que está diferente da vontade de Deus, no sentido de Deus sendo criador, ele sabe para que nos criou e todas as partes e funções do nosso corpo, da nossa consciência, da nossa alma, ele sabe. E ele estabeleceu, então, um uso natural do seu corpo.
Quando nós desrespeitamos isso, nós estamos transgredindo, nós estamos desrespeitando, nós estamos saindo do foco para o qual nós fomos criados. Então, é ter consciência de algo que antes não era consciente. Segunda coisa, Deus fez uma roupa para cobri-los. E essa roupa representa, então, a graça de Deus. Apesar de termos errado, apesar de Adão ter errado, de Adão e Eva ter errado, Deus, com sua misericórdia e com sua graça, os cobriu de forma material, com a confecção de roupas, mas então cobriu. Essa é uma forma metafórica, mas também bem consistente de dizer que, apesar dos nossos erros, nós, uma vez confessando, tendo consciência de algo que nós não tínhamos, portanto, por isso que eu comecei falando, nós agora, nós agora temos a misericórdia de Deus para nos cobrir, a graça de Deus para nos cobrir. Muito bem. Um segundo fato de consciência sobre nudez está em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 2 ao 4, quando, uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passar pelo terraço do palácio, e do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe que era Betseba, filha de Eliano, mulher de Urias, e Davi mandou, então, que a trouxesse e se deitou com ela, teve relações sexuais com ela. E ela havia, então, acabado de se purificar de sua menstruação. Depois, então, Davi voltou para casa. Então, o primeiro caso que eu disse, de Adão e Eva, está relacionado com a nudez de si mesmo. E no caso de Davi, o filho vendo, perdão, e no caso de Davi, Davi vê, então, alguém que estava nu. Essa mulher, Betseba, que estava nua. Então, ele viu a nudez alheia. Segundo ponto, segundo contato. Primeiro, a nudez de si mesmo, Adão. Segundo, a nudez de outra pessoa, Davi vendo Betseba tomar banho no palácio, né? No terraço do palácio. Muito bem. E um terceiro caso que nós temos aqui é a nudez de Noé. Veja, Noé foi uma nudez, inclusive, bizarra. Filho de Noé, o próprio filho de Noé, viu Noé nu. Noé plantou uma vinha, se embriagou e acabou nu, né? E a Bíblia diz que o filho de Noé, um dos filhos de Noé, então contemplou esta nudez, este outro ponto, de uma forma até mais bizarra. E a Bíblia diz que isso desagradou a Deus, que Cã foi escravo, servo de seus dois irmãos, porque ele contemplou a nudez de seu pai. Além de contemplar a nudez do seu pai, ao invés dele cobrir a nudez do pai e, né, de certa forma, evitar que ali tivesse um escândalo até maior, não. Ele, digamos, ele fez um marketing daquilo. Ele tirou um certo proveito da situação por o seu pai estar naquela condição, nu, embriagado, né? Uma condição deprimente, bizarra. Muito bem. O filho, vendo a nudez do pai, incomodou a Deus e acarretou maldição sobre Cã por causa do que ele fez. Agora, uma terceira e última nudez, que temos aqui, é a nudez clássica, é a nudez da história que todo mundo conhece. E quando Davi foi dar esse rolê também na sacada do palácio, provavelmente após ter assistido TV, não tinha mais nada para fazer. Estou usando aqui uma linguagem mais atualizada, né? Não tinha mais nada para fazer, ele olhou para baixo e viu a Betseba nua e disse: quem é aquela mulher? Traga depressa, teve relações sexuais com ela. E isso porque até então, antes ele contemplou a sua nudez. Então, a primeira, volto a dizer, uma consciência de algo que antes não era consciente e agora estão, então, conscientes. Estavam conscientes. Muito bem. Então, falando sobre o vício de pornografia, neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o vício da pornografia. Muitas pessoas entram por esse caminho e a pornografia nada mais é do que uma nudez explícita ou até de forma mais, entre aspas, suave, fecho aspas, mas a verdade é que é uma nudez. E olha, muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes, adultos, homens e mulheres casados e casadas estão entrando por essa seara. E há um risco muito grande. Mas antes de falar somente de que é um grande erro e dos seus principais
ah, os seus principais, das suas principais consequências, eu quero também usar um texto bíblico aqui, que está em Romanos, capítulo 1, versículo número 16. Observe o que diz a parte A e a parte B. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, a parte A e a parte B. Diz assim, olha, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vou repetir bem devagarinho. Porque não me envergonho do evangelho, boas notícias, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então veja, nós estamos falando sobre vícios, e eu estou destacando aqui o vício da pornografia. Mas poderia ser qualquer outro vício, ou qualquer outro vício. Depois eu quero falar sobre outros vícios também. Mas hoje, abordando sobre o vício da pornografia, eu quero trazer à sua mente que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ou seja, as boas novas, é uma boa notícia. E essa é a grande notícia. Não é mais uma notícia, é a grande notícia do reino de Deus, o Criador do universo, daquele que governa todas as coisas. Ele não é um ditador, mas ele governa todas as coisas e ele tem o controle de tudo. Ele é o seu Criador. Diante desses problemas, diante dessa nudez que nós vimos no livro de Gênesis, no livro de 1 Samuel, também na história do rei Davi, há, há fatos que nós precisamos observar. Veja, depois que o homem caiu, teve a sua queda, portanto pecou e toda a humanidade estava ali representada por Adão, a impressão que se dá é que não há mais esperança para a raça humana, não há mais esperança para a humanidade. Mas não é isso que diz a Bíblia Sagrada. Não estou dizendo que se você estiver passando por vício, você não possa procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, terapêutica. Claro que não. Ou até, de repente, dependendo do seu caso, da sua necessidade, o uso de medicamentos para controlar a ansiedade, enfim, atividade física e tantas coisas que nós ouvimos e temos resultados comprovados. Isso são os especialistas é que dizem, e também tem vários relatos de várias pessoas que fazem uso. Tem suas disciplinas espirituais, tem suas disciplinas naturais mesmo, de conter, né, no caso dos homens, conter o sêmen, conter, evitar a masturbação, parar com a masturbação, não mais assistir vídeos pornográficos, conteúdos pornográficos, enfim. Nós sabemos disso, temos relatos disso e os resultados existem e acontecem. Vários são os testemunhos. Mas ainda você pode contar com a maravilhosa, inerrante e poderosa palavra de Deus. E aqui disse o apóstolo Paulo no livro de Romanos, o Evangelho de Cristo é poder para a transformação e para a salvação dos seres humanos. Então veja, você está atravessando um problema desse, como um vício, tanto na pornografia, como nós destacamos no começo do vídeo, depois nós vamos abordar, mas hoje principalmente sobre pornografia, há esperança para você. É óbvio que há esperança para você. Deus é o seu Criador. E quando Ele te criou, Ele sabia da solução dos problemas que você iria enfrentar. Então, cabe a você entender isso, tomar consciência de que este hábito, que talvez acontece muitas vezes durante seu dia, sua semana, entra mês, entra semestre, sai semestre, entra ano, sai ano, esse vício está afetando a sua vida, afetando o seu trabalho, afetando os seus relacionamentos. Depois nós vamos fazer um pouco mais, uma abordagem mais profunda das consequências, hoje aqui no vídeo inicial, mas vamos trazer as consequências do vício da pornografia na vida das pessoas. Então, tudo isso tem esperança, tem resultado. Você pode esperar em Deus, fazendo sua parte, mas também a maior parte, a mais difícil, é Deus que faz. Observe, para algumas pessoas o vício se tornou um perigo, o vício prejudica bastante os relacionamentos, inclusive o relacionamento com Deus, se você for cristão. E a pessoa mostra também, olha, sinais de depressão, ansiedade, para largar o vício. Nós sabemos disso. São vários relatos, vários testemunhos
da abstinência, quando você para de praticar, quando você interrompe esse ciclo da masturbação, da pornografia, há uma abstinência muito grande. Aí existem diversos grupos chamados NoFap, não sei se você conhece, pesquise aí. São grupos de disciplinas que eles evitam a pornografia, a masturbação, mas de fato, você consegue ter consciência de que isso já se tornou um vício para você? Você quer sair disso? Aqui não há nenhuma fórmula mágica. Aqui não há um produto que vai fazer você, em 24 horas, imediatamente largar. Você precisa primeiro ter consciência de que precisa parar com isso. Afinal, já prejudicou os seus relacionamentos, já prejudicou o seu trabalho, a sua família em algum momento. Pense, tenha consciência disso. Tenha consciência de que nem tudo está perdido. Você pode retornar, e você pode reeducar a sua mente. Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas, de fato, se você quiser, nós vamos te ajudar, nós vamos lutar juntos. Eu trabalhei com jovens e adolescentes por 9 anos e recebi diversos relatos dessas pessoas que sofreram com esses vícios, em particular, vício da pornografia, que para muitos se tornou comum, se tornou natural, mas não é natural. Uma coisa que é uma prática e acaba destruindo você fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Um exemplo das consequências de que nós vamos abordar depois, por exemplo, é a depressão, os pensamentos suicidas, a dependência psicológica e emocional, isolamento. Tudo isso faz sentido para você? Então, eu te peço, compartilhe esse vídeo, chame seus amigos, envie para alguém que você conhece, deixe seu like, comece a seguir o nosso canal, meu canal, para que nós possamos cada vez mais, cada dia mais, trazer conteúdos, trazer formas concretas, não fórmulas mágicas, mas fórmulas concretas de que nós podemos vencer juntos, em Cristo. Se você puder procurar uma ajuda psicológica, procure. Se você puder procurar uma ajuda terapêutica, psiquiátrica, sim. Os psiquiatras não são profissionais para atenderem os loucos. Os psicólogos não são profissionais para atenderem os loucos. Muito pelo contrário. Eles estão prontificados para atender gente que quer ficar bem. Você tem que ter saúde mental, psicológica, emocional e espiritual. Você precisa, se já perdeu, você precisa voltar à sua raiz. Você precisa ter a sua identidade de volta. Você está sendo levado ou levada simplesmente pelos conteúdos midiáticos, simplesmente por, em se tratando de vícios, você está viciado no que a grande massa está achando que é normal. Não. Eu conto com você no meu próximo vídeo. Deixe seu comentário, seu like e passe a seguir o nosso canal. Deus te abençoe. Mas antes de terminar, eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, nós aqui estivemos por alguns minutos e eu quero, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, agradecer pela vida dessa pessoa que está me assistindo. Senhor Deus, abençoe ela, dê ela consciência, ajude ela a cair em si, para ela perceber que ela está passando por um problema, mas que há solução no teu nome, que há poder no nome de Jesus e na sua palavra. Senhor Jesus, ajude ela a ter força para resistir a essas tentações, resistir a essas situações e vencer, ter uma qualidade de vida melhor. Senhor Jesus, ajude ela, abençoe seus planos, seus projetos, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Deus te abençoe e até a próxima.